Amado e odiado por muitos, o capitalismo sem dúvida prosperou bastante nos últimos séculos. E podemos defini-lo basicamente como uma série de negociações entre compradores e vendedores. Muitas pessoas tiveram sucesso com essas negociações e acumularam capital. Posteriormente, passaram a emprestar dinheiro a juros e lucrar mais ainda. Dentre essas pessoas de sucesso estão os burgueses, comerciantes que conseguiram a ascensão social, o que para a época era quase impossível. A prática de emprestar dinheiro e cobrar juros por ele é antiga, contudo foi com a burguesia que essas práticas se popularizaram. Ao final do século XIII, na Inglaterra, o Estado era o controlador da economia e utilizava esse poder para interferir diretamente na vida das pessoas e no mercado como um todo. Outra instituição também tinha uma grande influência na vida da sociedade, a Igreja Católica. É nesse contexto que se encontra o ambicioso rei inglês Eduardo I, focado na construção de castelos e palácios e também nas cruzadas. Como esses empreendimentos custavam caro, o rei Eduardo I buscou contato com mercadores italianos especializados em conseguir financiadores que concedessem créditos. Esses mercadores italianos, conhecidos como Ricciardi, conseguiram que um grupo de empresários flamengos concedessem uma grande soma de dinheiro ao rei inglês para financiar seu exército real e construir castelos. Na época, a quantidade de dinheiro circulando era grande. Os financiamentos eram caros, mas o rei deu garantias de pagamento, incluindo contratos futuros sobre lã. Como o preço da lã na época era alto e Eduardo I era visto como um bom pagador, mais e mais mercadores passaram, através dos Ricciardi, a financiar o Estado inglês. Muitos haviam emprestado dinheiro ao Estado inglês, criando uma espécie de bolha de crédito. Os empréstimos continuaram altos, ainda depois que, em 1290, Eduardo I expulsou da Inglaterra os usurários judeus e tomou seus bens. O mercado entendeu que era apenas perseguição étnica e não se assustou com esse fato. Em 1294, a bolha estoura e a crise se acende na Inglaterra. A Igreja, por condenar a prática de usura, exige o retorno do valor dos juros dos empréstimos concedidos a patamares menores. Os juros ficaram tão baixos que muitos mercadores pararam de financiar a coroa inglesa. Para piorar, o governo francês aumentou os impostos sobre os mercadores do país, tirando dinheiro do mercado. Querendo que os empréstimos continuassem, o rei inglês pressionou os Ricciardi para que conseguissem mais dinheiro. Quando não obteve resposta, confiscou várias propriedades que os Ricciardi haviam adquirido na Inglaterra. Esse confisco foi uma tragédia à fama de bom pagador do rei. A atitude de Eduardo I gerou medo entre muitos emprestadores de dinheiro, que passaram a exigir mais garantias de outros governantes ou senhores feudais para que fizessem empréstimos, acabando com a facilidade de crédito por muitos anos em grande parte da Europa. No entanto, a normalidade dos empréstimos aos poucos foi restabelecida.